Fala galera da torcida tricolor, domingo de majestoso no Morumbi e de reencontro entre Fernando Diniz e Thiago Nunes. O técnico alvinegro foi auxiliar e substituto do Diniz no Atlético Paranaense, levando o time à conquista da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil em 2019. A pressão no São Paulo diminuiu após as duas últimas vitórias, mas o clássico é visto como um teste importante para as pretensões do tricolor no campeonato e que vem bem alterado para a partida. Conta pra gente, Léo. Olá, amigos da torcida tricolor socialista. O São Paulo está com muitas interrogações para definir o time que vai a campo no clássico contra o Corinthians, domingo, 11 horas da manhã, o jogo da hora do almoço, no Morumbi. Fernando Diniz ainda não sabe quais jogadores terá à disposição. É certo que Daniel Alves, que se machucou, teve uma lesão, uma pancada, fraturou o braço, teve que fazer até uma cirurgia logo após o jogo contra o Atlético Paranaense, é certo será baixa por cerca de 10 partidas, inclusive as primeiras, na volta da Libertadores, os primeiros jogos do retorno da competição continental. Além do Daniel Alves, o Reinaldo, que também já era certo, baixa definida pelo terceiro cartão amarelo, não irá a campo também, suspenso. E também outros dois jogadores que são dúvida, ainda farão testes hoje, talvez até somente minutos antes da partida começar no Morumbi, saberemos se terão condições de jogo. Vitor Bueno e Luciano. Vitor Bueno sentindo uma lesão, a mesma que o tirou dos primeiros jogos do time no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza e contra o Vasco, voltou a sentir dores, é dúvida. E Luciano, que também sofreu uma pancada ao longo do segundo tempo contra o Atlético Paranaense, ele que já chegou fazendo gols, assistências e caindo na graça do torcedor, Luciano também é dúvida, pelo mesmo motivo, a lesão que o tirou dos minutos finais do jogo contra o Atlético. Sendo assim, a escalação é cheia de dúvidas. Ainda Fernando Diniz, por não saber quem vai poder o levar ao Morumbi, com quem vai poder contar para o Clássico, então tem muito suspense aí em torno da escalação. Uma provável escalação do São Paulo, que irá a campo aqui, é até um palpite diante dos jogadores que tem à disposição, mas deve ser o seguinte time: Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius segue como lateral direito, Juan Fran continua no banco, Diego Costa se firmando aí como o zagueiro titular do time, um dos zagueiros, e Arboleda ou Bruno Alves? É uma dúvida aí, Diniz vai levar até o último minuto para decidir. Eu acho que vai jogar Bruno Alves, porque é o zagueiro pela esquerda, geralmente é o jogador que atua pelo lado esquerdo. E Léo, que vinha jogando como zagueiro na lateral esquerda. Meio campo, Tietê como primeiro volante, Hernanes pode começar jogando, deve ser titular inclusive por conta da experiência que o time perdeu com a saída do Daniel Alves, ganha se o Hernanes puder entrar em campo. Hernanes titular e Gabriel Sara continua no time titular. Diniz deve manter o garoto, a quem já elogiou muito, principalmente depois do jogo contra o Sport. O Gabriel Sara deve continuar jogando. E na frente, Vitor Bueno, se não puder jogar Vitor Bueno, Paulinho Boia, Luciano e Pablo. Então, são duas possíveis escalações. Uma com Vitor Bueno e com Luciano e a outra sem. Então, vamos lá. Repassando aqui para fixar. Thiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Léo, Tietê, Hernanes e Gabriel Sara, Vitor Bueno, Luciano e Pablo. Se Vitor Bueno e Luciano não puderem jogar, devem entrar Elinho na direita, Paulinho Boia na esquerda e aí o Pablo ali como centroavante. Esse sim está confirmado para o clássico contra o Corinthians, que pode significar a sobrevida, a manutenção de Fernando Diniz no comando do time por mais algum tempo. Caso vença o jogo, a situação dele fica muito mais tranquila para a sequência do campeonato. Fala, Léo, fala torcida tricolor socialista. Corinthians vem para esse jogo contra o São Paulo pressionado, o técnico vem pressionado por conta das péssimas apresentações que o time vem tendo nesse início de campeonato. Vamos lembrar que o Corinthians está em 12º na tabela, né? Ganhou só 5 pontos de 12 possíveis. Tem o jogo a menos por conta da final do Paulista, mas o Corinthians vem para esse quinto jogo contra o São Paulo bastante pressionado. O time não tem se apresentado bem, né? Empatou contra o Fortaleza, né? Teve esse empate contra o Fortaleza jogando em casa, saindo atrás no placar. O Fortaleza cedeu empate. O time não tem tido boas apresentações. O técnico Thiago Nunes tem sido pressionado para fazer o time jogar como ele fez o Atlético Paranaense jogar, né? E ser campeão
da Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil. E o Thiago Nunes não tem conseguido fazer isso. Ele não consegue nem repetir as escalações, né? O time vem com a quinta escalação diferente, né? Mas não é por opção, é porque ele não conseguiu ainda achar uma forma do time jogar. O time vai para esse jogo contra o São Paulo com um retrospecto favorável, né? Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, o São Paulo teve apenas 1 vitória e teve 2 empates aí. E esse jogo, geralmente, os últimos jogos entre São Paulo e Corinthians têm sido os jogos muito amarrados, né? Os jogos têm sido muito com poucos gols, com um jogo ruim, então um jogo modorrento. Então a tendência é que domingo o jogo tenha essa tônica, ainda mais porque os dois técnicos aí chegam para esse jogo pressionados, né? O Diniz ganhou um fôlego nos últimos jogos por conta das 2 vitórias, mas também segue pressionado, e o São Paulo tem uma necessidade grande de ganhar do Corinthians, né? Então, por conta do retrospecto. E é isso, o Corinthians vem para dificultar, se recuperar aí, se habilitar no campeonato, subir na tabela, e vem tentar prejudicar ainda mais aí o São Paulo, se aproveitando dessa crise que o time tem apresentado nos últimos tempos. Então é isso, bom jogo pra gente e até a live. O jogo entre São Paulo e Corinthians é às 11 da manhã no Morumbi, com transmissão exclusiva pelo Premier. Mas não se esqueça, logo após a partida, às 13 horas, 1 da tarde, tem live aqui no canal da Torcida Tricolor Socialista. Contamos com a participação de vocês, por isso, ative o sininho, dê seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Até amanhã!